Seja muito bem-vinda! Estamos de volta, nosso Pod Plena, nesse dia que estamos aqui com a nossa psicóloga, Josislaine Calisto. Seja bem-vinda! Satisfação ter você aqui. Hoje eu quero que você conte um pouquinho pra gente da sua história, da sua trajetória. Quem é essa mulher que empreende, que trabalha, que reconecta outras mulheres, que pensa sempre no foco da saúde mental, da saúde e do bem-estar? Vamos puxar também um pouquinho pensando nas nossas empreendedoras, que eu sei que é um grande grupo dos seus pacientes, das meninas que você acompanha. Seja bem-vinda. Obrigada, Luciana. É um prazer estar aqui com você nesse podcast. Hoje, contar um pouco da minha história, como eu comecei, é assim, de grande valor. Eu sou Josislaine Calisto, me formei em psicologia, depois dos 30 me formei e hoje eu atendo na parte clínica, né, tanto para mulheres, faço também avaliações neuropsicológicas, atendo crianças com foco também, né, na parte ali de TDAH, TEA. Sou casada há 22 anos. Maravilha. Tenho uma filha de 24 que já é casada. Tenho também a possibilidade, né, de trabalhar muito com mulheres através da minha religião também, né, da minha fé, que eu acho muito importante. E o que você gostaria de saber mais, assim, sobre minha vida? O que você tem curiosidade? Hoje eu quero que você me conte um pouquinho, quando você resolveu fazer a graduação. Me conta como que foi esse recomeço da Josislaine lá. Então, eu moro aqui em Curitiba, faz 18 anos mais ou menos. Eu vim pra cá porque o meu esposo, ele veio transferido pro trabalho. E a psicologia, na realidade, foi me reinventar. Depois dos 30, com uma filha de 8 anos. E, na realidade, quando eu vim pra cá, ela tinha 8. E tudo começou na adolescência dela, né? Quando ela tinha ali os seus 15 para 16 anos. E aí eu entrei em alguns conflitos, né? Pra entender a adolescência dela. Sempre gostei de trabalhar com pessoas, mulheres. Sou formada em enfermagem, né? Não tenho só a psicologia como formação. E quando eu comecei a buscar, a entender o que era psicologia, aonde eu poderia chegar, alcançar pessoas, cuidar de pessoas, porque eu sempre amei. E aí começou no meu coração aquela vontade de fazer uma faculdade. Porque até então eu tinha técnico de enfermagem, não era uma graduação. E parecia que faltava algo dentro de mim, sabe? Parecia que não era só ter... completei ali o segundo grau, e aquela sensação de que algo ainda eu gostaria. E eu sempre tive um sonho de fazer uma faculdade. Era o meu sonho. E às vezes, quando eu olhava 30 anos, né? 35, 36 era mais ou menos que eu tinha na época. E eu olhava, eu falava, poxa vida, já tenho mais de 30 anos, né? Começar uma graduação agora, como seria com uma filha adolescente? Mas aquilo começou a arder no meu coração, de realmente fazer. E aí eu comecei a buscar faculdades, e naquela época, só meu marido trabalhava. E aos meus olhos e aos olhos dele, era impossível fazer uma faculdade, só ele trabalhando e eu não. E aqui em Curitiba eu não tenho nenhuma rede de apoio. E lá foi a Josi, né? Com o sonho, com a vontade, e fui atrás. E ali eu comecei a fazer a faculdade, para descobrir o que era uma adolescência. Uma adolescência tem os seus altos e baixos. O que era? Porque, na realidade, o que me motivou bastante mesmo, sabe, Luciana? Foi o que era espiritual e o que era a parte emocional da minha filha. Isso me motivou muito. Por quê? Porque era, às vezes, uma confusão do que era natural e do que não era, do processo do desenvolvimento. E ali eu comecei na busca. E aí foi um grande desafio. Nesses 5 anos na faculdade,
comecei a fazer, a minha filha terminando o segundo ano do médio, né? Ela estava ali no ensino médio. E aí ela fazendo ali, ela estava terminando. E nesse processo eu na graduação. E você não vai acreditar, ela fez psicologia na mesma faculdade que eu. Nossa, que legal. Olha que história, gente. E ela estudou, ela começou, a gente estudava em alguns momentos junto. E ali, sabe quando você vai se sentindo realizada? Sabe quando você fala assim, fechou algo? É como se assim, fechasse algo estrutural mesmo na tua mente, sabe? E não que é ruim as mulheres estarem em casa, ficarem em casa, é bom, né? É bom também. Mas eu percebia que eu vivia pro meu marido, sabe? Isso foi automático. Não foi assim uma questão de tipo assim, eu fiz, né? Pensando, porque nós mulheres, a gente se dedica muito ao outro. Sim. A gente se doa de coração, a gente se doa pros filhos, se doa pro marido. E a gente esquece da gente. Esquece dos sonhos. Essa é a verdade. E falar disso me emociona até porque lidando com mulheres, e a gente vê isso. E a gente pode conciliar as duas partes. A gente pode conciliar casa, a gente pode conciliar trabalho e os nossos sonhos. E quando a gente acha que é tarde, né, até por causa da idade, até por causa de outras questões, não é tarde. Nunca. É quando a gente tem que ter a perseverança, é quando a gente tem que ter a coragem, porque os desafios foram muitos, né? Os desafios foram bastante nessas trajetórias aí de 5 anos. Provas, trabalhos, se reinventar. Eu estudava numa sala que... Tecnologia, né? Tecnologia realmente é um desafio, né? Um desafio muito grande. E até falo para os meus pacientes adolescentes, às vezes eles vêm com uma fala assim, eu falo assim, o que você está falando? Você pode me dizer aí? Uhum. Me diga aí, o que você quer dizer com isso? E aí até eles usam às vezes a palavra, mas como você não sabe? Não, vocês nasceram na era digital, então vocês têm muito o que ensinar pra gente, né? E a gente também pra eles. Com certeza. E aí, nesses desafios, né, na faculdade, em trabalhos, nessa questão toda, eu tinha um sonho, né, de chegar ainda, concluir ali a faculdade, mas ainda de fazer uma formatura com baile, porque era o sonho, sim, não só a faculdade em si, e a sala que eu estudava era de jovens, né? Tinha bastante jovens nessa sala. Tinha ali uma meia-idade também, da minha idade ali, tinha sim, mas tinha muitos jovens. E aí a gente começa a entrar num conflito, né? Você entra num conflito que você fala assim, o que eu tô fazendo aqui com esses jovens? E ao decorrer eles ensinaram muito. Amigas que na minha caminhada da faculdade me ensinou muito, né? Me ajudaram muito. Eu falo que eu fui desafiada e assim, me desenvolvi muito nesses 5 anos. Eu olho para Josi de 6, 7 anos, não é a mesma. Não é a mesma que passou ali por esses momentos nessa graduação, né, e se tornou psicóloga, e que eu amo o que eu faço, assim, de paixão mesmo, tipo, eu posso trabalhar 5, 6, 7 horas, que não é uma coisa que me cansa, sabe, porque quando eu tô ali, não é só sobre o paciente e a Josi, a profissional, não é só sobre isso, sabe? E eu sinto que é um propósito de vida, sabe? Quando você sente que você chegou no teu propósito. Sim. É exatamente o que eu sinto. E nessa trajetória, né, com a minha filha ali, junto, na mesma sala, em certos períodos, a gente nem fazia trabalhos junto, porque eu queria que ela se desenvolvesse, né, ela sem ser a filha da Josi, que ela se desenvolvesse e seguisse o caminho dela.
Eu posso dizer que foi uma trajetória muito, assim, desafiadora. E para completar, eu fiz a minha formatura. Ai, me conta um pouco mais sobre isso. Fiz a minha formatura. Que desafio foi feito para isso? Lembra que eu te falei que meu marido dizia assim, nossa, mas como assim? Você vai fazer faculdade e aí só eu trabalhando? Como isso? Para você ter noção, eu e minha filha fez a faculdade e ele pagou as 2 faculdades. E eu não trabalhava. Eu não estava trabalhando no momento. Mas para fazer a formatura, não dava. Então eu falei, eu preciso me desafiar, né? E ainda fora que eu fazia teologia também. Enquanto eu fazia psicologia, eu fazia teologia, que é também um propósito de vida no ministério da minha vida também, que eu amo. Então, eu ao mesmo tempo fazia ali e eu falava, como eu vou pagar a minha formatura, né? Eu fui trabalhar de madrugada. Lembra a pandemia? Sim. Que aí foi home office, né? As pessoas. Total. E aí eu fui trabalhar em telemarketing. Para um banco. Na madrugada. Então eu trabalhava. Das 19 horas eu entrava e saía no outro dia às 7 horas da manhã. E eu entrava às 7h30 na faculdade. Então eu não dormia. E virava o dia. Virava o dia e ia para a faculdade. E assim foi esse processo. Por 1 ano, 1 ano e meio, eu fui fazendo isso para conseguir pagar a minha formatura, né? O meu baile, para conseguir ter esse momento. Então, eu digo que eu faria tudo de novo, porque foi o que me trouxe até aqui, né? Foi o que me trouxe hoje poder atender como psicóloga, como neuropsicóloga, porque aí eu fiz pós-graduação em neuropsicologia, fiz pós-graduação também no trânsito, então, e não quero parar por aqui, né, quero estudar mais. Dá pra ver, assim, que você é apaixonada pela sua profissão, os olhos brilham, e quando eu converso com um profissional que o olho brilha, eu também me emociono, e eu entendo, né, que Deus, ele tem todos os desígnios, e cada coisa que acontece na vida da gente não é acaso, né? Sim. Toda dor, ela vai te levar a algum propósito. E é isso que eu acredito e que cada vez mais me confirma, né, dentro dos relatos que eu vejo. Hoje eu sei que você também é palestrante. Como é que foi chegar a esse nível de autoconfiança? Você sempre teve facilidade de falar em público ou foi conquistando aos pouquinhos? Como é que isso veio chegar? Como foi a primeira vez? Capaz, facilidade? Imagina! Nada de facilidade. Eu fui realmente adquirindo, né? Conquistando esse espaço. Como eu faço trabalho, não tem como dizer de Deus, né? Eu falo que Ele é a base, tá? Aonde eu estou, claro, meu esforço, tudo mais, mas a minha confiança em Deus e estar em movimento de fazendo realmente um trabalho na igreja foi onde eu me desenvolvi bastante, né? Eu fazendo palestras para as mulheres, grupo para mulheres, indo em escolas, trabalhando com criança, né? Fazendo palestras também. Isso me ajudou muito. Por quê? Porque eu não sei se você já viu sobre temperamento. O meu temperamento é melancólico, então aos olhos seria impossível eu estar falando perante várias pessoas, num grupo de pessoas maiores. Seria, assim, impossível dizer, nossa, como que eu não tenho habilidade, né? Como é que eu vou passar essa energia? Como que eu vou passar isso, né? Então, foi realmente adquirido, foi realmente uma construção. Em dizer assim, não... Tem coisas que a gente não pode trazer e falar assim, isso não me define. Eu consigo, eu indo atrás, eu tenho essa força para ter essa habilidade. Habilidade social, a gente precisa, a gente constrói. Como que a gente faz isso? A gente exercita. Sim. A gente exercita olhar nos olhos e falar para um monte de pessoas. Isso é um exercício. E eu fui pro teatro na igreja. Ah, que legal. Eu falei, eu preciso me desafiar. Para eu aprender
eu preciso me expor. Então, fui para teatro, fiz teatro na igreja, comecei a fazer culto na igreja. Então, realmente vou dizer que foi um campo que abriu para eu poder estar realmente tornando hoje essa habilidade de falar em público. Estou em construção ainda. Eu falo que a gente sempre vai estar em construção, né? A gente sempre vai estar se aperfeiçoando. Mas hoje eu posso dizer que confio, no que eu vou fazer, estudo, porque a gente precisa estudar e para poder passar ali algo, porque a gente vai dizer, mas a autoconfiança vem realmente da gente exercitar, da gente pôr em prática. Não adianta dizer assim, tem um sonho, ok, mas se eu não avançar naquilo que eu preciso me desenvolver para alcançar o meu sonho. O treino é o pai da habilidade, né? Quando eu falo isso lá, as meninas dão risada, mas a verdade é essa. A primeira vez, sempre vai ter a primeira vez. E a primeira vez sempre vai ser desconfortável. Mas depois você começa a fazer, vai contando lá para o seu cérebro, né? Você consegue. Sim. Isso é muito legal. E me falam o seu sonho daqui em diante. Qual que é aonde que a Josislaine gostaria de chegar? Olha, o meu sonho é realmente alcançar muitas mulheres. Trabalhar com autoestima. Mostrar que elas conseguem levar esperança. Tipo, que elas tenham esperança nelas. Que elas construam isso. Que isso é possível. E através realmente de palestrar. Uma vontade que eu tenho é realmente de lançar um livro sobre a cura da alma, as feridas da alma, como que é esse processo, como que eu curo essas feridas, e através disso levar palestrando para que mulheres comecem a ser sarada e transformada de dentro para fora. Não realmente assim, beleza, vamos dizer, a autoestima não é só sobre beleza. Muitas pessoas acham que a autoestima quer dizer só isso, só sobre beleza uma estética. pele esticada, um botox. Não tô dizendo que não é bom, é maravilhoso, né? Uhum. Porque a gente vai chegando, em um certo momento, a gente precisa dar um retoque aqui, um retoque ali. Se cuidar. Se cuidar. Mas não é o essencial e não é só sobre isso a autoestima. É o estar bem no momento que eu estou vivendo, no processo que eu estou vivendo e não me comparar às pessoas. E como eu faço isso? Como eu chego nisso? Bom, já está no caminho, né, Josi? Acho que agora é impossível a gente não falar sobre conexões, né? E eu soube que recentemente você fez a adesão à Conexão Plena e hoje eu vejo que ambiência faz diferença na sua vida. O que você me diz sobre isso? Olha, Luciana, a Conexão Plena é igual você falou. Conexões são importantes e ela veio para me ajudar a me desenvolver ainda mais nessa parte aonde eu quero chegar, de ser palestrante, de estar palestrando, de estar me desenvolvendo mais nessa área, e essa conexão é importante, né? E sem essas conexões não chegaremos aonde precisamos chegar para cumprir os nossos propósitos, mas a gente precisa ter pessoas que nos apresentam, e isso foi o que aconteceu, uma amiga que estudou comigo, através dela, que eu cheguei à Conexão Plena. Então, se lá, onde eu estava estudando, há 5 anos, se eu não tivesse feito essa conexão com ela, eu estaria fazendo parte da Conexão Plena? Não. Sim. É o que a gente sempre fala, né? O poder do network. O network, é sementes que você faz ao longo da vida, né? Às vezes a pessoa fala assim, mas o que é network? Network é você se colocar a serviço, primeiramente. Concorda comigo? Porque assim, sempre a gente está se colocando a serviço. Depois você faz relações duradouras para o resto da vida. Que amigos e pessoas que você realmente faz conexões significativas e verdadeiras, elas vão se reencontrar lá na frente. Às vezes você pode passar anos sem ver um amigo, mas quando você encontra, parece que você estava junto o tempo inteiro, né? Sim. E isso é fantástico. Mas eu sei que você, por acaso, vai exercitar
a sua palestra no próximo encontro, né? Vamos fazer um convite, então, já para a mulherada que vai estar nos ouvindo nesses dias? Vou estar dia 13/6, né? Palestrando na Conexão Plena. Então, assim, mulheres, se vocês quiserem saber um pouquinho mais da parte de autocuidado, no empreendedorismo, estarei lá palestrando. Será um prazer receber vocês lá. Vocês vão ver que essa conexão veio para mudar a vida de muitas mulheres e fazer conexões para você cumprir o seu propósito. Então, vamos lá, vamos fazer parte desse café e desse movimento. Ai, parabéns. Vai ser muito legal. Então, acho que já fica o convite, né? Vamos fazer também, aproveitar esse momento de espaço aqui para fazer isso. Mas vamos voltar a falar, então. Me conta, e daí? A sua filha se formou com você. E hoje, como é que está a atuação de trabalho? Como que ficou essa relação? Muito mais estreita, muito mais madura, com certeza, né? Com certeza, Luciana. A minha filha, ela, como eu disse, eu comecei porque ela tinha umas dificuldades, né, interações sociais, por isso que eu comecei a fazer ali a psicologia e para ter alguns entendimentos. E hoje a minha filha se formou, né, hoje ela trabalha com crianças autistas. Ela nunca imaginou trabalhar com crianças pela questão da habilidade social, tudo mais. Hoje ela é casada. Hoje nós trabalhamos juntas na questão de avaliação neuropsicológica. Ela está se formando agora na pós também, né? Fazendo a pós. E tudo isso, eu falo que a gente tem muito mais, claro, quando a gente busca. Somos sócias hoje também, uma parceria de uma clínica, e eu sou sócia também de outra clínica que se chama Acolher. Então, assim, eu vejo que quando a gente ama o que a gente está fazendo e quando a gente está no nosso propósito, os caminhos vão se abrindo, vão se direcionando e a gente vai chegando aonde nós precisamos chegar. Então, hoje, ela é uma mulher, assim, incrível, assim, desenvolveu a habilidade social, tem, né, se desenvolvido mais e mais, mas eu olho assim, eu falo, valeu a pena por tudo, né, por tudo que foi vivido, pela essa questão dela mesmo, né, desse desenvolvimento dela e meu. Mas eu também não teria como deixar de dizer meu esposo, porque sim, ele foi a chave, né, para tudo isso acontecer. Eu falo que se não fosse, eu não estaria até aqui. Não estaria. Por quê? Porque ele me ajudou no processo que eu precisei desse desenvolvimento, de estar ao meu lado, né, para essa conquista, e da minha filha também. Então, não tem como dizer foi uma chave, assim, importantíssima, né? Você trouxe um assunto que eu acho de uma importância muito grande, né? Relacionamentos. Muito se fala em relacionamentos tóxicos ou relacionamentos que não funcionam. E quando o relacionamento funciona, muitas vezes a pessoa ela não é grata o suficiente de reconhecer, né, o peso de um homem de verdade dentro de uma família. Eu sempre brinco com meu marido, quem é o varão, né? Então, assim, o peso de um varão que esteja ali realmente cuidando, apoiando, incentivando as suas esposas. Parabéns, né, aos homens que cumprem esse papel. Mas é importante também falar que hoje as mulheres também precisam se permitir ser cuidada um pouquinho. Não sei se você, na sua experiência profissional, você tem encontrado esse tipo de pessoas ou de processos, né, íntimo de cada uma. Hoje as pessoas estão trocando muito as suas energias e achando que um tem que fazer o lado do outro, né? Eu acho que são papéis invertidos. Eu acho que nós, como mulheres, nós podemos sim, aquilo que eu volto a falar, que nós podemos sim ter a carreira, a gente ter o nosso ambiente, como o homem, ele tem o papel dele, e muitas mulheres, né, trazem bastante sobre essa questão, e muitas vezes do distorcido, né, dessa distorção, que infelizmente às vezes a questão da mídia, a questão de comparação, a questão do mundo mesmo
né, acaba se misturando sobre isso, mas também, sabe, a gente não pode dizer que não existe, igual você falou, a questão de relacionamento tóxico. Né? Existe sim, a gente sabe, e a gente tá vendo um grau muito grande de violência contra mulheres, a gente tá vendo isso. É importante também colocar sobre isso, mas a gente não pode generalizar. Eu acho que a gente não tem como generalizar isso. Então, o que eu sempre falo? Você tem que observar aquele relacionamento, como é pra você estar dentro daquele relacionamento, né? Pontos positivos, né? Que a gente gosta muito de usar isso, questão de os 10 pontos positivos, 10 pontos negativos. Como que é essa relação? Porque é uma troca. Todo relacionamento é uma troca que a gente tem que ter. A gente abre mão de algo, a gente não abre mão daquilo, a gente aprende a falar não, a gente aprende a falar sim. Então, tem momentos para todas as ocasiões. Então, eu preciso me conhecer. Tudo isso não tem como se eu não me autoconhecer. Então, o autoconhecimento é necessário. E o relacionamento, quando a gente fala conjugal, não só ele, mas também no corporativo, a gente precisa saber também se posicionar. Porque muitas vezes a gente só diz sim, 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 sim também e esquece da nossa saúde mental, né? Esquece que a gente tem o nosso eu também, a nossa vontade, a nossa vida além dali. Então, a gente precisa estar no equilíbrio, porque tudo que foge dessa parte de não estar em equilíbrio vai fazer mal. Você deve escutar muito isso nos consultórios, né? Principalmente no quesito comparação. Trabalhando com jovem, mais ainda, né? Todo mundo tem, eu não tenho. Né? Eu lembro que quando o meu filho era adolescente, ele falava, mas todo mundo tem, mãe, mas você não é todo mundo, né? Então, me conta um pouquinho de como que tem sido esse momento em trabalhar com os jovens. Olha, ao mesmo tempo que é desafiador, mas é gratificante também trabalhar com eles, porque eles são a nova geração, né? E eles estão sendo bombardeados, eu falo. Eles nasceram nessa era da tecnologia, TikTok, Instagram, eles estão tão ali dentro que muitas vezes eles esquecem e nem sabem quem são. Porque eles estão tão focados nisso, que eles acabam se perdendo e não sabendo realmente a identidade deles. O que é necessário? Até a gente vê muito isso em consultório. Poxa, mas eu queria ter isso e não tenho. Aquele amigo tem, igual você falou do seu filho, né? Você não é todo mundo. Realmente. Mas antes disso, eu preciso entender quem sou eu. Como que eu me vejo? Porque às vezes eles olham, falam assim, poxa, meu cabelo... Porque hoje a gente fala, né? Questão de olhar e falar assim, nossa, mas meu olho é assim, mas meu cabelo é assim. Então, como que eu vou me ver? O do outro daquela forma. Isso é trabalhar o quê? A questão da base. Base que? Família. Familiar. E família, quando eu falo de família, às vezes não é mãe, pai... Porque às vezes a criança tem um tio, uma tia... Uma outra referência. E tá tudo bem, né? Ter essa outra referência. Mas essa outra referência é onde ela precisa ajudar essa criança, esse adolescente, entender quem ele é, qual o processo dele, que é dele o processo. Hoje a gente tem muitas crianças e adolescentes que a gente vê na parte também entrando ali um pouco... TDAH, autismo, não sei se você lembra quando você estudava, que antes, quando a gente era pequena, preguiça. A gente foi de uma geração subnotificada, né? Ninguém tinha diagnóstico, mas todo mundo tinha alguma coisa. Sim, bem isso. E como que era colocado? Lerdo. Burro. Né? Cada um tinha que suportar os bullying e era sobrevivente. Nós fomos... treinados ali, forjados no caos, né? Cada um teve que sobreviver do seu jeito. Sim. E aí não precisa ser assim com eles. Não. Não precisa ser dessa forma. Olhar diferente para essa geração.
né? Acolher. Eu falo que acolher eles. E por que eu falo desafio? Porque ao mesmo tempo, quando você tá lidando com o jovem ali, você se olha e fala assim, nossa... Você lembra alguma coisa? A minha adolescência, sim, a minha juventude, como eu era, o processo que eu passei, e isso que me leva a olhar e dizer assim, o que eu posso ajudar esse jovem? O que eu posso fazer perante também, porque a gente tem nossas limitações como profissional, a gente tem que aprender também, porque a vontade é a gente resolver o problema de todo mundo, mas a gente sabe que não dá. A gente, agarrar todo mundo e levar pra casa, vamos pensar assim? Uhum. Não é assim, mas só de você poder ajudar no processo, em algum momento, em direcionar e colocar para realmente pensar, é isso mesmo? Você olha dessa forma? Ou você tá sendo impulsionado a olhar dessa forma pelo bombardeio de coisas, de informações que você tá recebendo? Porque se você parar para pensar, imagina o tanto de informações que eles recebem. Vamos colocar nós, sim, também. Uhum. O tanto de informação que nós recebemos. Então, eu tenho que saber separar as informações. Eu tenho que saber, isso aqui é para mim. Colocar como prioridade, né? Isso me serve e outro não. E as informações, elas são muito conduzidas, né, para você pensar ou para você olhar aquilo que realmente a mídia quer. Então, eu falo que às vezes você começa a pensar em alguma coisa, falou um pouquinho mais alto, já começa a aparecer ali para você. Daí eu fico pensando, imagine como é que tá o telefone da adolescente, né? Só veio o que ele pensa, né, o que ele pesquisa. Então, é muito diferente. Eu pego o meu aparelho, pego do meu marido, são mundos diferentes, né? Então, assim, é muito interessante isso também. A tecnologia, ela vem trazendo tudo isso, mas a gente também tem esse poder de escolha do que eu quero como prioridade para ocupar o meu tempo é bem desafiador, né? Desafiador no dia a dia. E, assim, como você aconselharia uma mãe, por exemplo, né? Porque, assim, a mulher, ela se cobra, ela se pensa, ela quer o equilíbrio, ela quer a perfeição o tempo inteiro, mas principalmente, acho que o peso de ser mãe é muito desafiador, né? Pra gente não ser nem tão conivente, né? E deixar fazer permissiva, deixar fazer o que quer, mas também colocar algumas condutas, algumas regras, alguns horários. Qual seria, assim, o conselho, não só da psicóloga, mas também da mãe que já deu certo, né? E, assim, o que você falaria para elas? Porque eu tenho certeza que tem muitas nos ouvindo. Limites, regras, rotina, é necessário. A criança, o adolescente, ele nos desafia. Então, quando às vezes você acha que ele quer que você diga sim, mas ele está dizendo, ele quer que você diga não, que você corrige. Corrigir é amar. Corrigir é amar. Então, se corrigir é amar, então eu preciso ter mais tempo com o meu filho, eu preciso dar limites para ele, rotina, porque eu estou amando ele. Eu lembro que a minha filha não entendia isso na adolescência, mas às vezes ela queria ficar de madrugada jogando, eu ia lá e desligava o Wi-Fi. E pegava o celular. Ela batia a porta? Batia. Aí, ela ficava brava? Demais. Aí teve um dia que 22 anos, ela disse assim, mãe, obrigado por você ter tirado o celular e ter desligado o Wi-Fi. Demora, mas eles vêm, né? O difícil é a gente, nesses momentos, controlar nossas emoções. Por quê? Porque a gente fica muito bravo. A gente fica bravo e a gente não quer, realmente a gente não quer ser agressivo ou até mesmo a gente não quer ser um pouco mais duro com eles, mas é necessário essa disciplina com amor. Sim. É necessário, porque lá na frente vai ter o agradecimento. Naquele momento você chora, você vai pro banheiro, conta até 10
Eu lembro que a minha filha fez psicóloga na época da adolescente, aí eu pedia socorro pra psicóloga em certos momentos, e ela falou assim, vai pro banheiro, faz o que você tem que dizer, fala não, e vai pro banheiro e chora lá. Chora lá, conta até 10 e depois volta. Por que isso? Porque, como eu te disse, a minha vem de personalidade, temperamento, mãe boazinha, mãe passiva, que não gostaria de chamar tanta atenção, conflito. Hoje que eu aprendi a lidar com conflito. Hoje que eu aprendi, porque pra mim todo mundo era bom. Sim. Pra mim não tinha pessoas ruins. Passar por conflito era uma dificuldade. Então, imagina só, filho, educar filho é passar por conflito. O tempo inteiro. E aí foi que eu precisei da ajuda de uma psicóloga para me ajudar nessa questão de resolver os conflitos dela e passar por essa fase. E a gente sabe que muitas vezes vai vir, né, o sentimento de culpa, né, mas a gente sabe que é natural. Então, a gente já está caminhando para o final. Eu quero que você deixe a sua mensagem para as mães, para os seus pacientes, para as mulheres que você vai impactar ainda nessa vida, porque assim, eu acredito muito, né, que bons profissionais vieram realmente para transformar vidas, e eu sinto muito essa conexão em você. Parabéns por ser essa mulher de tanta fibra, de tanta coragem, por aceitar os desafios e principalmente de impactar na vida de tantas mães, tantos adolescentes e tantas mulheres. Fica à vontade. O que eu gostaria de deixar é que não desista dos seus sonhos. Persista nos seus sonhos, porque por mais que as dificuldades venham, elas vão vir, mas se você tiver fé, perseverança, você vai alcançar e vai chegar no teu propósito. Então, o que hoje eu deixo a minha mensagem? Que não é só sobre pessoas, é sobre alcançar almas, é sobre alcançar e você tocar o coração. Uma coisa que eu sempre falo, aonde eu passar, eu quero alcançar o coração das pessoas. Eu quero deixar a minha marca, o amor. Porque o amor, ele faz toda a diferença. Não quer dizer que eu não vou ter dificuldades, não quer dizer que eu não vou ter desafios. Eu vou sim, mas lembre-se sempre, com os desafios, é eles que fazem nos tornarmos pessoas melhores, mulheres melhores, mãe melhor, esposa melhor, amiga melhor. Eu vi uma frase assim... às vezes a gente quer andar com pessoas que passe a mão, que nos bajula, mas dizia que quando a gente anda com pessoas que realmente nos corrige e que nos fala, ó, em amor, isso aqui não vai por esse caminho, vai por aquele outro, ou isso aqui que você fez, você poderia fazer diferente, você chega mais longe, porque ela está o quê? Te corrigindo, está te mostrando, ótimo, você está fazendo bem, mas pode melhorar. Isso mesmo. Parabéns, Josi. Obrigada pela presença aqui. É muito especial passar esse momento, essa tarde com você. Nós tínhamos assunto aqui para conversar uma tarde inteira, então vai ficar para a próxima. Já tem convite aí para estar retornando.